A história da humanidade é escrita com tinta, mas a história de Israel foi escrita com sangue e suor sobre o barro seco. Antes das pragas, antes do mar se abrir, antes mesmo de Moisés tirar as sandálias diante da sarça, existia o silêncio. Um silêncio que durou 400 anos. Para entender o tamanho da dor que ecoou nas olarias de Ramessés, precisamos voltar ao tempo em que o Egito era um refúgio. Imagine a chegada de Jacó e seus filhos. Eles não eram escravos, eram convidados de honra do homem mais poderoso da terra depois do faraó, José, o vizir. Eles se estabeleceram em Gósen, a terra mais fértil do delta do Nilo. Ali, o sol era um aliado, a água era abundante e o gado florescia. Israel cresceu à sombra da gratidão egípcia, mas a gratidão política tem prazo de validade. O tempo passou e as dunas de areia cobriram as estátuas dos faraós que conheceram José. Subiu ao trono uma nova dinastia. Historiadores sugerem que eram os faraós tebanos, homens que nutriam um ódio profundo por estrangeiros. Para o novo faraó, aqueles hebreus que viviam em Gósen não eram mais os descendentes do homem que salvou o Egito da fome. Eles eram uma quinta coluna. Uma ameaça demográfica, uma praga silenciosa que se multiplicava nos limites do império. A escravidão não começou com correntes de ferro, começou com a desumanização. O roteiro da opressão seguiu uma cartilha que se repetiria ao longo dos milênios. Primeiro veio a propaganda. Vejam como eles são muitos, dizia o faraó aos seus conselheiros. Se houver uma guerra, eles se unirão aos nossos inimigos. O medo foi a primeira ferramenta. O medo justifica a crueldade. O medo transforma vizinhos em monstros. Então, o decreto foi selado. Os israelitas foram retirados de seus campos de pastagem e levados para os canteiros de obras. O objetivo não era apenas construir cidades, era quebrar o espírito de um povo. Faraó sabia que um homem com as costas curvadas pelo peso da pedra raramente consegue olhar para o céu em busca de um Deus. Imagine a primeira manhã em que o chicote estalou. Imagine um ancião hebreu que cresceu ouvindo histórias sobre as promessas de Deus a Abraão, sendo forçado a carregar um cesto de entulho sob o sol escaldante. A pele, antes acostumada ao toque da lã e à brisa do campo, agora era queimada pelo sol e cortada pelo chicote do feitor. O Egito, a joia da civilização, tornou-se uma máquina de moer gente. As cidades de Pitom e Ramessés não foram construídas apenas com engenharia. Elas foram erguidas sobre um alicerce de agonia. A arqueologia moderna nos revela a brutalidade desse período. Os tijolos eram feitos de lama do Nilo misturada com palha. A palha dava liga, mas a lama era ácida. O contato constante daquela mistura com as feridas abertas nas mãos dos escravos causava infecções que apodreciam a carne ainda em vida. Trabalhava-se do nascer ao pôr do sol. Não havia sindicatos, não havia descanso, não havia misericórdia. Se um escravo caísse de exaustão, ele era visto como um material defeituoso. Relatos exegéticos sugerem cenas de horror indescritível. Escravos que morriam no meio da construção e eram emparedados nos muros, transformando as cidades celeiro em mausoléus verticais de um povo inteiro. Mas o sofrimento físico era apenas a superfície. A verdadeira dor era a angústia da alma. Imagine um pai israelita voltando para sua choupana ao final de um dia de 16 horas de trabalho. Ele está coberto de barro, seus olhos estão vermelhos de poeira e cansaço. Ele olha para o filho e sabe que o destino daquela criança será o mesmo. Não havia futuro. O Egito havia sequestrado o amanhã de Israel. Cada tijolo colocado era um prego no caixão da esperança nacional. Foi nesse cenário de exaustão total que o decreto mais sombrio foi emitido. Faraó, percebendo que nem o trabalho forçado detinha o crescimento do povo, ordenou o infanticídio.
Lancem os meninos no Nilo. Aqui, a dor atinge o ponto de ruptura. O rio Nilo, que era a fonte de vida do Egito, o deus Hapi que trazia a fertilidade, tornou-se um deus da morte para os hebreus. O choro das mães de Gósen misturava-se ao som das águas. A agonia não era mais individual. Era uma ferida aberta na alma da nação. O povo de Deus estava no fundo do poço, escravizados, caçados, humilhados. O Deus de seus pais parecia um mito distante, uma lembrança mofada de um passado que nunca voltaria. O céu sobre o Egito parecia feito de bronze, impenetrável, frio e surdo. Mas há um limite para o sofrimento humano. Existe um ponto invisível em que a dor deixa de ser silenciosa e se transforma em clamor. E enquanto o chicote batia e o sangue corria, algo começava a mudar na atmosfera espiritual daquela terra. O gemido de Israel não era mais um som de derrota, estava se transformando em uma frequência que o universo não podia ignorar. O palco estava montado para o maior confronto da história antiga. De um lado, o império mais poderoso da terra, com seus deuses de pedra e exércitos de ferro. Do outro, um povo quebrado, cujo único recurso era um grito que estava prestes a rasgar os céus. Existe uma ciência por trás da tortura e o Egito antigo a dominava com perfeição. A escravidão israelita não foi apenas um sistema econômico. Foi um experimento de desconstrução da dignidade humana. Para entender o clamor que subiu aos céus, precisamos descer até as olarias. As cidades de sangue, onde o ser humano deixava de ser uma alma e passava a ser uma engrenagem. Imagine o amanhecer em Gósen. O sol não surge como uma promessa de vida, mas como um carrasco que acorda os condenados. Antes mesmo que a luz toque o topo das pirâmides, o som que ecoa não é o dos pássaros, mas o estalo rítmico dos chicotes de couro de hipopótamo. Eles eram chamados de corbash. Quando atingiam as costas nuas, não apenas cortavam a pele. Eles arrancavam tiras de carne, deixando marcas que nunca cicatrizariam. Mapas de dor que cada pai hebreu carregava como herança. A química da exaustão. Vamos olhar de perto para o trabalho. A cota de tijolos. Faraó não pedia apenas produção, ele exigia o impossível. Os israelitas eram forçados a entrar nos pântanos do Nilo. A lama era fria e espessa, cheia de parasitas e detritos. Com os pés e as mãos, eles misturavam a argila com palha e esterco. Havia uma química cruel nesse processo. O suor constante, o sol escaldante de 45 graus e o contato ininterrupto com a lama alcalina causavam o que hoje chamaríamos de dermatite corrosiva. As mãos dos escravos ficavam em carne viva, os dedos perdiam as unhas. A coluna vertebral, sob o peso constante de cestos que chegavam a pesar 50 quilos, começava a se curvar permanentemente. Aos 30 anos, um homem hebreu tinha o corpo de um idoso de 80. Seus ossos gritavam antes mesmo de suas bocas se abrirem. Mas a crueldade atingiu seu ápice quando a palha foi retirada. Imagine a ordem. Vão e colham sua própria palha, mas a cota de tijolos não diminuirá. Isso não era logística, era sadismo estatal. Agora, os homens tinham que correr pelos campos colhendo restos de colheita sob o chicote, trabalhando o dobro do tempo para entregar o mesmo resultado. A exaustão física tornou-se um delírio. Homens morriam de desidratação, caindo de bruços na mesma lama que moldavam. Seus corpos, muitas vezes, eram simplesmente chutados para o lado para que o próximo escravo assumisse o molde. A prisão psicológica. A perda do nome no Egito, você não era um indivíduo, você era um número, um braço, uma unidade de carga. O sistema egípcio trabalhava para apagar a memória de quem aqueles homens eram. Eles não eram mais os filhos de Israel, os príncipes do deserto. Eles eram o povo desprezível. A psicologia da escravidão é devastadora.
Ela cria o que os especialistas chamam de desamparo aprendido. Quando você é batido todos os dias, independentemente do quão bem você trabalhe, sua mente para de buscar soluções e entra em um estado de dormência. O escravo para de olhar para o horizonte e passa a olhar apenas para os próprios pés. A esperança se torna um perigo, pois esperar algo melhor e ser decepcionado dói mais do que o chicote. Por isso, muitos israelitas escolheram o silêncio da apatia. Eles pararam de falar de Deus. Eles pararam de cantar as canções de Jacó. O Egito havia colonizado seus sonhos. O terror nas casas, o silêncio das mães. Enquanto os homens morriam nas obras, as mulheres viviam um tipo diferente de inferno. O decreto do infanticídio transformou cada lar hebreu em um tribunal de medo. Imagine uma mulher grávida em Israel. Em qualquer outra nação, a gravidez é uma celebração. Ali era um luto antecipado. Cada chute do bebê no ventre era um lembrete de que aquela vida corria perigo. As parteiras hebreias, Sifrá e Puá, tornaram-se as primeiras heroínas da resistência civil, mas elas não podiam salvar todos. O som de soldados egípcios marchando pelas ruelas de Gósen fazia o sangue congelar. Eles entravam nas casas, reviravam os berços de palha, buscavam o choro. Havia um cheiro de morte pairando sobre o Nilo. O rio que outrora trouxera José para o poder, agora levava os corpos de recém-nascidos. A agonia de uma mãe que vê seu filho ser arrancado de seus braços para ser jogado aos crocodilos é uma dor que não tem nome em nenhuma língua humana. É um grito que rasga o tecido da realidade. O ponto de inflexão. O gemido que se torna frequência. Chegamos então ao ponto em que a narrativa bíblica diz que Israel gemeu. No hebraico original, a palavra usada sugere um som animal, um urro que vem de uma dor tão profunda que as palavras não conseguem articular. Não era mais uma oração religiosa. Eles não estavam mais recitando salmos ou pedindo educadamente. Eles estavam rugindo. Era o som de um povo que chegou ao limite absoluto da capacidade humana de suportar a opressão. Imagine 1000 vozes, depois 10.000, depois centenas de milhares. À noite, nas vilas de escravos, quando o barulho das ferramentas parava, o que sobrava era esse som, um coro de lamento que vibrava no solo do Egito. Faraó, em seu palácio de alabastro, achava que era o dono daquelas vidas. Ele achava que o silêncio de Deus significava a ausência de Deus. Mas o que Faraó não entendia é que o sofrimento extremo tem uma propriedade espiritual. Ele gera uma pressão que, quando atinge o ápice, rompe a barreira entre o físico e o eterno. O Egito construiu monumentos para a eternidade, mas estava cavando a própria sepultura com o tratamento dado a Israel. Cada gota de sangue que caía no barro era uma semente de juízo. Cada lágrima de uma mãe em Gósen estava sendo coletada em um odre que não pertencia a este mundo. O grito das areias não era apenas um som de derrota, era o sinal de que o tempo do Egito estava acabando. O céu, que por 4 séculos pareceu de bronze, estava começando a brilhar com um fogo estranho. Longe dali, em um deserto esquecido, um homem de 80 anos estava prestes a ver uma sarça que não se apagava. A dor de Israel havia chegado ao trono, e quando o trono do universo se move, os tronos da terra tremem. Enquanto Israel se afogava em lama e sangue nas planícies do Egito, o silêncio dominava as montanhas de Midian. Há um mistério profundo na forma como o tempo funciona para Deus. Para o escravo que recebe a chicotada, 1 minuto é uma eternidade. Para o Deus que observa a história, 40 anos são o tempo de uma preparação necessária. Aqui está o paradoxo que mexe com o coração. Por que Deus esperou tanto? Porque Ele permitiu que mais uma geração de bebês fosse jogada ao Nilo. Porque o libertador estava pastoreando ovelhas em vez de liderar exércitos. O homem entre 2 mundos. Moisés era o homem que tinha tudo para ser o herói, mas terminou como um fugitivo.
Ele foi o bebê que escapou da morte no rio para ser criado no coração do império que matava seu povo. Ele cresceu nos corredores de alabastro, aprendeu a sabedoria dos egípcios, vestiu o linho fino e provavelmente viu de longe os seus irmãos hebreus sendo castigados. Houve um momento em que Moisés tentou resolver a dor de Israel com as próprias mãos. Ele viu um egípcio batendo em um hebreu e, num ímpeto de justiça carnal, matou o opressor. Mas a libertação não viria por um assassinato em um beco. A justiça de Deus não é um crime escondido na areia, é um veredito proclamado diante do trono. Moisés fracassou. Ele fugiu. E por 40 anos, o futuro libertador de Israel foi apenas um pastor de ovelhas estrangeiro, vivendo no anonimato total. Imagine Moisés no deserto. O silêncio era tão vasto que ele podia ouvir seus próprios pensamentos. Ele carregava a culpa do fracasso e o peso da pergunta: onde está o Deus dos meus pais? Enquanto isso, no Egito, a opressão atingia o nível máximo. O auge da tortura. A estratégia do esgotamento no Egito, Faraó havia mudado a tática. Não era mais apenas sobre tijolos. Era sobre aniquilar a vontade de resistir. Nesta fase da escravidão, os historiadores bíblicos apontam que a fadiga se tornou uma arma de guerra psicológica. Quando você trabalha além do limite da exaustão, sua capacidade de processar fé desaparece. O povo de Israel estava sofrendo de impaciência de espírito. Eles não conseguiam mais orar. Eles apenas existiam. As famílias estavam sendo desmembradas. Homens eram enviados para minas distantes no Sinai para extrair turquesa e cobre, de onde muitos nunca voltavam. As mulheres hebreias tornaram-se o arrimo de casas vazias, carregando o luto e o trabalho pesado. O sistema egípcio queria que Israel se sentisse esquecido. Se você convencer um povo de que Deus o abandonou, você o escravizou para sempre. A memória divina vs. o esquecimento humano. Mas aqui surge uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: e lembrou-se Deus da sua aliança. Isso não significa que Deus havia sofrido de amnésia. No contexto bíblico, o lembrar de Deus é um termo de ação. Significa que o tempo da preparação terminou e o tempo da intervenção começou. Enquanto os egípcios zombavam, dizendo: onde está o seu Deus? O trono do universo estava se movendo. Deus estava trabalhando no silêncio de Midian. Moisés estava sendo esvaziado do Egito. O homem que falava como um príncipe precisava aprender a ouvir como um servo. O homem que confiava em sua força precisava aprender a confiar em um cajado. O encontro que mudou o destino. Então, em um dia comum, no Monte Horebe, o invisível tornou-se visível. Uma sarça que ardia, mas não se consumia. Aquele fogo não era apenas um fenômeno, era um símbolo. Israel era a sarça, queimada pelo fogo da opressão egípcia, mas não consumida, porque Deus estava no meio dela. Pela primeira vez em séculos, Deus quebra o silêncio, e as palavras que saem daquela chama são o bálsamo para 1000 anos de dor. Eu vi, eu ouvi, eu conheci e eu desci. Deus não enviou um e-mail celestial. Ele não enviou apenas uma mensagem. Ele disse: eu desci. Ele sentiu o cheiro do suor. Ele contou cada chicotada. Ele ouviu o soluço de cada mãe. A dor de Israel havia se tornado a prioridade do Criador. A resistência da mente. Escrava, o drama humano aqui é que, quando Moisés recebe o chamado, ele resiste. Quem sou eu? Ele pergunta. Moisés ainda tinha a mente de um fugitivo, assim como Israel tinha a mente de um escravo. Este é o ponto mais profundo da parte 3. A libertação começa no medo. Moisés tinha medo de voltar. Israel tinha medo de acreditar. Faraó tinha medo de perder o controle. O medo era o oxigênio do Egito.
Mas o amor de Deus pela sua aliança era um fogo que consumiria aquele medo. Enquanto Moisés começa sua jornada de volta ao Egito, com um cajado na mão e uma promessa na boca, o Império Egípcio está no auge de sua glória. Os templos estão cheios, os celeiros estão abarrotados e Faraó se sente invencível. Ele não sabe que um pastor de ovelhas está chegando para dizer que o tempo de brincar de ser Deus acabou. O grito das areias finalmente encontrou um porta-voz. O choque de dois mundos é iminente, e o Egito, com toda a sua pedra e ouro, não faz ideia de que o sopro de Deus está prestes a derrubar tudo o que eles construíram sobre a dor alheia. Moisés atravessa as portas de Tebas. Ele não vem com um exército, mas com um cajado e um ultimato. O contraste era absurdo. De um lado, o faraó, considerado a encarnação do deus Horus, o Senhor do Sol, rodeado por magos e soldados. Do outro, um ancião de 80 anos com o pó do deserto nas vestes. Quando Moisés diz, "Deixe meu povo ir", Faraó responde com a arrogância típica de quem nunca foi contrariado. "Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz?" Para Faraó, os hebreus eram propriedade. Para Deus, eles eram herdeiros. O confronto que se segue não foi apenas uma série de desastres naturais, foi o desmantelamento sistemático de cada deus egípcio construído sobre o sofrimento humano. A justiça do Nilo. O rio que cobra dívidas. A primeira praga foi um golpe direto no coração do Egito. O rio Nilo era o deus Hapi. Ele era a vida, a economia, o sagrado. Moisés toca as águas e o rio se transforma em sangue. Imagine o horror. Não era apenas uma mudança de cor. Era o cheiro da morte. O rio que os egípcios usaram para afogar os bebês hebreus agora vomitava sangue de volta para eles. O Egito tentou lavar seus pecados nas águas do Nilo, mas Deus as transformou em um espelho da própria crueldade egípcia. Eles queriam sangue? Agora, eles tinham sangue para beber. O sistema que se alimentava da morte estava agora se afogando nela. O desmoronamento do conforto. As pragas seguintes, rãs, piolhos, moscas, foram ataques à pureza ritualística dos egípcios. Eles, que se orgulhavam de sua higiene impecável e de seus templos perfumados, agora viam suas casas invadidas pelo caos e pela sujeira. A natureza, que eles acreditavam controlar através de seus deuses, havia se rebelado contra seus mestres. Mas Faraó permanecia de coração endurecido. E aqui entra o aspecto mais cruel da escravidão. Quanto mais o opressor sofre, mais ele desconta no oprimido. "Vocês estão ociosos", gritava Faraó, aumentando a carga de trabalho enquanto as pragas devastavam seu palácio. O sofrimento de Israel atingiu um nível febril. Eles viam a libertação chegando, mas a dor parecia aumentar antes do fim. É a hora mais escura antes do amanhecer. A escuridão que se pode tocar. Então veio a nona praga. Trevas. Não era apenas uma noite comum ou um eclipse. A Bíblia diz que eram trevas que podiam ser sentidas. Imagine o Egito, a terra do deus Sol Ra, mergulhado em um breu tão denso que ninguém conseguia se mover. O silêncio era absoluto, o medo era palpável. Enquanto os egípcios estavam paralisados no escuro, em Gósen, nas choupanas dos escravos, havia luz. A luz não era apenas física, era a esperança voltando a brilhar. Pela primeira vez em 4 séculos, o escravo tinha algo que o mestre não tinha, a visão do futuro, a noite da última sentença. Mas o Egito não cairia sem um golpe final. A 10ª praga foi o acerto de contas definitivo. O anjo da morte passaria. Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas. Esse sangue era o sinal. Enquanto as mães egípcias dormiam em segurança em seus palácios, a morte caminhava pelas ruas. À meia-noite,
o silêncio do Egito foi rasgado pelo maior grito já ouvido naquela terra. Do palácio de Faraó à cabana do prisioneiro, não havia casa onde não houvesse um morto. Houve uma justiça poética terrível aqui. Faraó, que ordenou a morte dos primogênitos de Israel, agora segurava nos braços o corpo frio do seu próprio herdeiro. O Deus vivo descobriu que era apenas um homem mortal diante do Criador. O império que se achava imortal foi ferido onde mais lhe doía, no seu amanhã. A ruptura das correntes. Nesta noite, o medo mudou de lado. Os egípcios, que antes batiam nos hebreus, agora imploravam para que eles fossem embora. Eles entregavam ouro, prata e joias aos seus ex-escravos. "Saiam daqui, antes que todos morramos", gritavam. Imagine a cena. Milhões de pessoas saindo da sombra das pirâmides no meio da noite. O som não era mais o do chicote, mas o das sandálias batendo na areia e o balido das ovelhas. Eles não estavam fugindo como ladrões, estavam saindo como um exército vitorioso, carregando os despojos do império que os escravizou. Israel deixou para trás o barro e a palha, mas, enquanto caminhavam em direção ao Mar Vermelho, eles levavam algo que 400 anos de escravidão não conseguiram matar. A promessa de que Deus cumpre sua palavra, mesmo que leve séculos. A liberdade, porém, estava apenas começando. O Egito estava saindo de trás deles, mas o mar ainda estava à frente. E o mais difícil de tudo, o Egito ainda estava gravado em suas mentes. O confronto físico havia acabado, mas a batalha pela liberdade mental estava prestes a começar nas areias do deserto. Israel estava finalmente fora das fronteiras de Gósen. Mas a liberdade é um conceito aterrorizante para quem só conheceu as correntes. Atrás deles, o Império Egípcio não aceitaria a derrota tão facilmente. Faraó, em um último surto de orgulho e ódio, reuniu o que restou de seu exército, os 600 melhores carros de guerra, a elite da cavalaria, e partiu em perseguição. Imagine o cenário. À frente, o Mar Vermelho, uma barreira azul intransponível. Dos lados, as montanhas escarpadas. E atrás, uma nuvem de poeira que anunciava a morte. O som dos cascos dos cavalos e o tilintar das armaduras egípcias ecoavam como o próprio destino voltando para buscá-los. O povo, tomado pelo pânico, gritou para Moisés: "Foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tiraste de lá?" Essa frase revela a ferida aberta na alma de Israel. O corpo estava livre, mas a mente ainda era escrava. Diante da crise, a primeira reação do trauma é desejar a segurança da prisão em vez do risco da liberdade. Moisés, porém, não olhou para os carros de guerra. Ele olhou para o Deus que arde na sarça. "Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor." Houve um momento de silêncio absoluto. Então, o vento oriental começou a soprar. Não era um vento comum, era o hálito do Criador. As águas do Mar Vermelho, por ordem divina, começaram a se empilhar como muros de cristal de cada lado. O leito do mar, que deveria ser um lamaçal, tornou-se terra seca sob os pés dos hebreus. Imagine a caminhada entre aquelas muralhas de água. Milhões de pessoas, crianças, idosos, gado, atravessando o que antes era o abismo. O mar, que representava o fim, tornou-se a estrada. Deus não apenas abriu um caminho, ele provou que as leis da natureza se curvam diante do clamor de um povo oprimido. Faraó, em sua cegueira espiritual, ordenou a invasão do mar. Seus soldados entraram no corredor de águas, mas o mar não era o caminho deles. A Bíblia diz que Deus olhou para o exército egípcio e as rodas de seus carros começaram a se soltar. O pânico mudou de lado. O império que usou o Nilo para matar crianças hebreias agora via o oceano se fechar sobre sua elite militar. Quando as águas voltaram ao seu lugar,
O exército mais poderoso do mundo desapareceu em segundos. O silêncio voltou a reinar sobre as águas. Na manhã seguinte, os corpos dos opressores jaziam na areia da praia. Israel viu o Egito morto. Não foi preciso disparar uma única flecha. A mesma água que salvou Israel enterrou o seu passado. O Mar Vermelho foi a separação física, mas o deserto seria a cirurgia da alma. É fácil tirar um povo do Egito, mas é terrivelmente difícil tirar o Egito de dentro de um povo. Pelos próximos 40 anos, Deus não estaria apenas levando-os a uma terra, Ele estaria desconstruindo 400 anos de mentalidade de escravo. No Egito, eles dependiam da mão do faraó. No deserto, aprenderiam a depender do maná do céu. No Egito, eles eram definidos pelo que produziam. No deserto, seriam definidos por quem eles eram: o povo de Deus. O deserto não foi uma punição, foi uma terapia divina. Deus precisava que eles parassem de pensar como braços de obra e começassem a pensar como filhos de um rei. A agonia de Israel no Egito nos ensina que nenhum império de dor é eterno. As pirâmides ainda estão lá, mas Faraó é apenas uma múmia em um museu. Israel, no entanto, continua vivo. O grito das areias provou que o universo não é governado pela força bruta dos tiranos, mas pela fidelidade daquele que ouve gemidos sinceros. Se você se sente escravizado por circunstâncias, pelo medo ou por um sistema que parece maior do que você, lembre-se desta história. O Deus de Israel não mudou. Ele ainda desce para livrar. Ele ainda usa o que parece ser o seu fim para abrir um caminho de libertação. A dor pode durar uma noite, mas a liberdade tem o sabor das manhãs à beira-mar. O Egito caiu. As correntes se quebraram, e o seu clamor, ele já chegou ao trono.